Queria dizer que a gente é uma espécie que está aqui e que sabe viver em sociedade. Todas as estruturas que a gente chama de instituição pela sociologia, que é a família, a religião, a escola, são instituições. Todas essas instituições, elas possuem falhas. Todas elas possuem grandes falhas. A família não tem estrutura, não sabe como se desenvolver como ser humano e entregar suas gerações para um mundo mais sociável, mais amigável. A gente não sabe disso. As famílias não sabem o que a família faz. Manda a criança para a escola, na esperança de que na escola essa criança ela possa aprender a viver em sociedade, a trabalhar, a ler, escrever, estudar, compreender, ser inteligente, ter educação. Tudo isso ainda são pautas que estão sendo discutidos por nós, pela humanidade, de como isso pode melhorar cada vez mais. E não se tem previsão de quando tudo isso vai ficar de acordo para que a gente possa se tornar realmente seres humanos. A gente possa dizer, somos humanos, essa aqui é a raça humana, porque a gente não sabe como ser humano ainda. A gente está aprendendo e, ao mesmo tempo, a sociedade se desenvolve para aprender a como ligar com o outro. A gente também está tentando aprender como ligar com nós mesmos. Muito feliz de poder estar trazendo esse tipo de conteúdo para cá novamente. Quando a gente vai para a parte espiritual do se conhecer, aí vem uma chave muito, muito massa, que é a chave que você percebe que você não é só uma carne, você não é só carne e osso, você não é só matéria, que existe mais coisas dentro de você que você não sabe muito bem o que é, mas você sente e percebe a presença de mais de uma coisa dentro de você. A gente percebe isso. Não precisa a pessoa ser literalmente médium, a pessoa não precisa ter um grau de mediunidade muito grande para poder notar isso. A pessoa precisa ter uma sensibilidade, pelo menos poder prestar atenção nela. Quando ela consegue voltar os olhos dela para ela mesma, ela, né, mesmo sem querer, eu quero desenvolver mediunidade, não é sobre isso. É quando a pessoa tem a capacidade de se olhar, de se perceber, de se autoanalisar. A autoanálise é um papel importantíssimo, todo mundo tem que fazer isso, se autoanalisar. A partir do momento que a pessoa ela tem na cabeça dela isso, eu posso me autoanalisar, eu devo me autoanalisar, ela já vai começar naturalmente a perceber que existem mais coisinhas dentro dela mesma. Supõe que se tem coisas dentro de você que nem você conhece, também tem coisas no outro que ele não conhece, muito menos você conhece por completo. Aí o que é que a humanidade faz? As almas, essa energia que se atrai com outras energias, no intuito de entender no outro o que eu não entendo em mim. Ou no intuito de encontrar no outro o que eu não encontrei em mim. Então a gente faz esse papel muito importante espiritualmente também na vida de todas as pessoas que cruzam a nossa caminhada, seja na escola, dentro de casa, na família, nos relacionamentos, nas amizades. A gente vai encontrando essas pessoas que vão complementando essa autoanálise. Todas as vivências servem para que você possa unificar, como se você estivesse escrevendo um livro mesmo. Eu passei por isso. E tudo que me vem na cabeça, pensamentos, opiniões, ideias, acontecimentos, observações que eu vou anotando ali, não no intuito de julgar o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo, ou julgando do outro, mas no intuito de analisar mesmo aquilo que é importante para mim. Não tenho a coragem e a audácia de me dar por conhecedora de todas as coisas. Jamais, porque a partir do momento que você afirma que você conhece tudo, que você já sabe tudo, então então a gente deve supor que você também tem a solução para todos os problemas. Aí você tem que ser Deus mesmo, e se você fizer isso, ótimo. Acho que a gente está precisando mesmo dessa volta aí de um Deus que possa salvar todo mundo, e se alguém tiver coragem de fazer isso, que faça, e acredito eu que o resultado não vai ser positivo,
vai ser uma coisa legal, porque se você realmente vier e você entender o que está acontecendo, entender do que o mundo está precisando, do que a humanidade está precisando, você vai ter que se impor contra o sistema. E se impor hoje contra o sistema não é diferente do que aconteceu, do que vem acontecendo há muitos anos, há muitos séculos, há muitas décadas. Não é diferente, não. É a mesma coisa, só que com uma nova roupagem. Uma nova forma, né? Novas maneiras aí de fazer com que a gente não perceba o quanto que as coisas elas são bem trevosas. Trevosas a nível hardcore aí, para quem gosta de se aprofundar na espiritualidade, tá ciente disso. Elas vão se unir ali, viver em pequenas tribos, vão criando seus próprios sistemas. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão se isolar, cada um vai criar suas seitas, suas religiões aí para grupos que acharem necessário. Coisas vão sendo modificadas durante o tempo, mas essa tendência ela vai aumentar bastante de agora em diante, vai aumentar bastante mesmo, porque as pessoas não vão conseguir ficar isoladas sozinhas por muito tempo. Não vão. Sabe aquele isolamento? Não, vou me isolar do mundo. O povo se isolou, vai pra uma caverna, vai morar no meio do mato, blá blá blá. A pessoa não consegue sozinha por muito tempo. Em algum momento isso vai prejudicar a mente dela, né? A não ser que ela seja uma pessoa que ela já se encontra ali em um preparo, a pessoa já vem se preparando para esse isolamento há bastante tempo. Em várias questões mentais, espirituais, principalmente as espirituais. Então, se a pessoa ela tem essa segurança de que ela vai apenas continuar uma caminhada que agora é só dela, então ela vai ter que estar preparada fisicamente, mentalmente e emocionalmente para poder viver apenas com os próprios pensamentos dela. E mesmo assim, compreender que em algum momento ela vai ter que socializar com outras pessoas. As pendências e as responsabilidades da vida vão chamar ela para que ela esteja de cara a cara ali com questões que ela precisa trabalhar, que ela precisa resolver, seja nela ou no mundo físico. Aí a gente vai para uma parte mais espiritual da coisa ainda. Por que que as instituições, a gente falou das instituições, todas as instituições possuem falhas, porque aquele ser que criou, teve a ideia de criar aquela instituição, de fazer daquilo uma instituição, são seres fragmentados, são seres que possuem grandes falhas. Não somente no caráter, não somente grandes falhas em tudo, falhas genéticas, tudo que você imaginar. Essa falha ela está presente em toda a criação material física. Eles possuem uma falha no meio disso. Você vai encontrar isso em estudos de física. A física tentando descobrir Deus, tentando provar a existência. A gente já sabe que a física não busca mais entender, compreender, a ciência não busca mais saber se existe um Deus ou não. Essa etapa já passou, não tem mais esse questionamento, será que Deus existe ou será que Deus não existe? A gente já passou disso. Você é ateu e você não acredita em absolutamente nada, então você tá com o seu estudo mesmo das coisas, até mesmo da ciência, você não está pesquisando direito, você não está estudando, você não está conseguindo simplesmente unificar todas as informações, porque ter informações subdivididas não é sinônimo de inteligência. Não quer dizer que você sabe uma coisa, você sabe isso aqui, isso, um tiquinho disso, um tiquinho disso, um tiquinho daquilo, e fica com isso separado, acúmulo de informações, e você não sabe unificar essa informação e trazer uma mensagem, por exemplo, de algo mais unificado, realmente algo que importa, sabe, tudo. Tá uma pessoa que gosta de entender as coisas, mas saber compreender a coisa mesmo, no geral, numa coisa só, exige de você um pouquinho mais de esforço mental. Para algumas pessoas pode ser até mais fácil. Às vezes você não precisa nem se esforçar, não. É só você liberar essa questão de que, não sei, é uma trava, é uma coisa. Eu não vou saber explicar muito bem sobre essa trava. Talvez se você estudar Freud, provavelmente ele vai saber explicar o que é essa trava.
que ele chama de... Acho que ele vai chamar até de recalque, alguma coisa do tipo, que tem no nosso mecanismo cerebral, que a gente tem um negocinho mesmo aí, sabe? Que precisa ser trabalhado. Então a gente quer essas 10 esferas e a gente tem Malkuth, a Terra, aqui por último, certo? O que é que significa? Quando os reinos de luz eles foram criados, reinos divinos, reinos de Deus, queira você chamar assim, essas luzes elas desceram e o resto que sobrou dessas esferas veio tudo para cá e se materializou, virou matéria. Pronto, veio para cá. Se condensou aqui a luz. Tudo que tem aqui é luz fragmentada. Então tudo que tem aqui possui fragmentações. A luz ela não está completa, ela não está na sua plenitude. Agora falando de nós. Nós possuímos luz, mas a nossa luz ela não está em plenitude porque ela está dentro de vários sistemas ali que envolvem ela e que não permite com que a gente possa simplesmente ser luz. Através de coisas simples, como por exemplo, pensar. Pensar é uma coisa muito importante, mas pensar e analisar o pensamento. Eu vou enfatizar nesse vídeo isso bem específico, pensar e analisar o pensamento. Através disso é uma porta para que você possa, por exemplo, hoje mesmo, quando você for fazer esse exercício de meditação, de pensar sobre algo, de buscar entender algo, primeiro você se pergunta sobre algo e deixa com que sua mente traga essas respostas. Mas você não vai ficar com uma resposta específica e ficar martelando nela, é essa daqui, porque em algum momento você vai pensar, tá, por que essa daqui? Sempre vai ter mais perguntas. Então, deixa que sua consciência traga as respostas, mas não tenha nenhuma delas como absoluta certeza. Sempre seja essa incógnita, esse ponto de interrogação no meio de todas essas informações. Mantenha-se como uma incógnita no meio de todas essas informações e você vai ver o que realmente vai importar de aprendizado para você no meio de todas essas informações, porque não é sobre eu tenho que saber tudo, é sobre o que tudo isso importa para mim, na minha caminhada, no meu viver, e o que eu estou me tornando quando eu aprendo sobre essas coisas.